Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, recebi esse Champions Infinity aqui, tá? É de um inscrito do canal. Chegou hoje pra mim, ó, pelos correios. Todo o equipamento que chega de inscrito ou de cliente que vem de outra cidade, eu dou prioridade pela demora que tem no transporte, tá? Então, hoje o aparelho que nós vamos abordar é esse Champions Infinity, tá? E eu vou aproveitar para explorar um pouquinho, pessoal, a respeito ó, dessa ferramenta aqui, ó, dessa fonte assimétrica, tá? Esse caso aqui vai dar justamente para a gente explorar o quão importante é uma fonte assimétrica no reparo, para a identificação do problema, enfim. Então eu já deixei aberto aqui, que é para a gente ganhar tempo. E o que acontece, pessoal? Geralmente a fonte, ela trabalha, geralmente não, todos os equipamentos desses alternativos trabalham com 12 volts, que é a fonte lá de alimentação na tomada, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, já coloquei o cabo aqui, vou alimentar o receptor, ó. Quando eu alimento o aparelho, ó, já me acusa aqui, ó, que o aparelho está em curto, tal. Então o que eu vou fazer? Eu vou desativar. O aparelho não está ligando porque tem algum componente em curto, tá? E agora nós vamos explorar um pouquinho o quão importante é ter uma fonte assimétrica nessa situação. Por quê? Ó? Eu limitei, tá, o consumo em apenas, vou injetar na entrada lá da placa apenas 2.4 volts e limitar a 2 volts a um pouco mais de 2 amperes aí, tá? 2.3 amperes aí, que é para não judiar muito da placa, tá? O que eu vou fazer, ó? Vou injetar. Pessoal, com apenas 2.4 volts, o consumo da placa está em quase 2 amperes, tá? É um consumo muito alto, mas por que eu limitei aqui? Porque se ele passar dos 2.3 amperes, ele vai entrar em curto, a placa vai desativar o consumo, tá? Vai entrar em proteção e vai parar de mandar atenção aqui para alimentação do receptor. Por quê? Para não judiar. E por que, pessoal, é tão importante a fonte assimétrica? Porque eu posso injetar e limitar a atenção que eu quero no aparelho para poder identificar. Porque o que acontece? Como está limitado lá, o componente que está em curto aqui vai aquecer demais, pessoal. Ó, já até identifiquei qual é aqui, ó. Como é que eu faço? Agora eu vou e fico apalpando aqui, pessoal. Onde é que está queimando? Onde é que está quente, ó. Eu vou colocando o dedo aqui, ó. Tem algumas outras ferramentas propícias para isso, tá? Mas é um pouco caro, que nem tem um spray congelante que você aplica na placa e ela vai entrando em fusão rapidamente, onde a parte da placa tá quente, tá? Mas como é uma ferramenta um pouco cara, a gente costuma usar em bastante situação dessa, a gente acaba querendo economizar um pouquinho e vai apalpando mesmo, ó. Coloca aqui, não tá. Coloca o dedão aqui, ó. Esse capacitor, pessoal, que até marcou. Eu vou jogar um pouquinho aqui de álcool isopropílico, não tem problema, tá? Que não tem condução, ó. Quando eu coloco aqui, ó, rapidamente, o capacitor cerâmico aqui, ó, tá secando muito rápido. Então, o que acontece? Muito provavelmente, o que está matando a, o aparelho a funcionar é esse capacitor cerâmico bem aqui, ó. Ou ele, ou o dobrador aqui, ó. Mas, quando eu coloquei o dedo aqui, eu verifiquei que o capacitor cerâmico está aquecendo muito mais do que o dobrador, embora o dobrador também esteja quente. Então, o que acontece? Vamos trabalhar por etapa. Como geralmente esses capacitores de filtragem sempre dão esse problema, eu vou direto nele. Ao invés de tirar o dobrador, que é um pouquinho mais chatinho, vamos dizer assim, tem mais pontos de solda na placa, eu vou tirar o capacitor cerâmico, que já tem a fama de dar problema, tá? Ó, de entrar em curto e matar o funcionamento. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de fluxo. Com a estação diária aproximadamente 380 graus, eu vou vir aqui, ó. Eu vou fazer a extração. Sempre em movimento circular. Lembrando, pessoal, para quem está começando, recomendo sempre fazer esse tipo de serviço fora da carcaça, principalmente quando a carcaça é de plástico, para não danificar. Mas como eu trabalho na temperatura alta e deixo pouco tempo, aí não vai ter problema, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos testar se realmente é esse capacitor cerâmico que está em curto. A gente já pode testar ele fora da placa. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, para vocês verificarem comigo. Como é que eu identifico, William, se o capacitor está em curto?
Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou colocar na escala de continuidade e vou colocar a ponta de prova cada um na sua extremidade. Se der continuidade bipar é porque o capacitor está em curto. Vamos ver. Ó, bipou, pessoal. Não pode, tá? Ó. Não pode ter continuidade. Então significa que o quê? Esse capacitor aqui cerâmico está em curto, realmente está ruim. Pode ser que seja apenas ele, tá? Como pode ser que, como ele entrou em curto, forçou um pouquinho, o dobrador também pode ter ido para o saco também, tá? Pode ser que ele também tenha ficado inoperante. Então nós vamos fazer o teste. Eu vou voltar a injetar aqui, ó, alimentação. E agora, ó, nem consumo a placa não tem, tá? Por quê? Para consumir a placa precisa de pelo menos 5 volts, que é devido ao regulador aqui de 12 para 5. Ó. Quando eu coloquei 5 volts já teve um consumo. Vamos fazer o seguinte, agora eu vou injetar os 12 volts. Ó. 5 volts o consumo está ali em 480 mA. O consumo prático parece ter normalizado. Eu vou injetar os 12 volts. E vou observar aqui, ó, que o aparelho já deu boot. Tá? O aparelho já voltou a ligar, que não estava ligando. Pessoal, eu não sei se vocês estão compreendendo, se eu acabei me enrolando um pouquinho. Se eu não fui muito claro e vocês estão com alguma dúvida, pode deixar no campo de comentário, tá? Ó, vou colocar aqui, eu vou jogar a imagem lá para a televisão para vocês verem que nesse caso aqui o que realmente foi diagnosticado com problema foi somente um capacitor cerâmico em curto, tá? Tá aqui, ó, que estava impossibilitando o funcionamento do aparelho. Como a gente observa, já está em boot, esses aparelhos servidores de fé demoram um pouquinho, tá? Para ligar, vamos aguardar, esperar ele startar aqui e com certeza vai dar imagem. Ó, a gente acompanha, já está startando, porque ó, com a fonte assimétrica, quando chega mais ou menos ali ó, acima dos 340 mA, ele starta e consequentemente ó, já vai dar imagem. Espera aí, deixa eu pegar um controle, pessoal, só um minutinho. Vou pegar um controle que dê certo aqui. O cliente não mandou, mas eu acredito que o da Asa América funcione. Deixa eu só ver se eu acho aqui, ó. Pronto, ó. Controle da Asa América, vamos ver se funciona. Pronto, ó. Já voltou a dar imagem. Deixa eu só tirar da tela de canais, que é para não tomar um banimento. Deixa eu pegar no menu aqui, pronto. Pronto, ó, menu. Tá aí, pessoal, ó. O aparelho já voltou a funcionar, já deu imagem e tal. O responsável pelo mau funcionamento, pelo não funcionamento, melhor dizendo, ó, apenas um capacitorzinho cerâmico, pessoal, ó, para você ver, ó. Olha o tamanho da fera aí que estava impossibilitando o funcionamento do aparelho. Pois tá aí, ó. Agora eu vou pegar um capacitor para colocar no lugar, tá? Vou até desligar aqui, que é um capacitor de filtragem, é interessante colocar, tá? Aqui eu só funcionei ele para vocês verem que já ia funcionar, tá? Então, William, por que é tão importante uma fonte assimétrica? Você viu a facilidade que me dá? Eu regulo aqui a amperagem que eu preciso, 12 volts, estava entrando em proteção a fonte porque o consumo estava alto. Então eu fiz o quê? Eu limitei a uma tensão que atingisse o consumo que eu limitei aqui. Por exemplo, eu poderia ter deixado aqui, pessoal, com 2 amperes. E, por exemplo, com 5 volts aqui, eu injetei 5 volts e o consumo tivesse mais de 2 amperes, a fonte ia entrar em proteção, tá? E não ia alimentar o aparelho, ia estar aqui, corrente em curto. Então eu vou fazendo o quê? Eu vou diminuindo aqui, ó. Eu vou regulando, se 2.4 volts ainda estivesse entrando em proteção, eu ia baixar um pouquinho mais. Eu ia deixar com 2 volts e 1.8, até ficar a amperagem aqui, o consumo da placa, ficar abaixo do que eu tinha estabelecido, que era os 2 amperes, tá? Então, isso é muito fácil de identificar, fica muito fácil da gente trabalhar com a fonte assimétrica, porque ela nos proporciona essas facilidades de entendimento, né? Porque se eu tenho uma fonte 12 volts aqui, a fonte ia estar aquecendo alguma coisa, o dobrador, o capacitor, você até pode conseguir identificar. Pode ser que ele aqueça, só que acontece? Vai estar forçando a placa. Poderia acontecer de acabar estourando o dobrador, ou até mesmo outra parte do circuito, devido à placa estar em curto. Então,
Com a fonte assimétrica, além desse detalhe de identificação mais fácil, por exemplo, se tivesse estourado aqui um regulador de 1.5, eu poderia só tirar o regulador e injetar, colocar 1.5 lá na fonte e injetar diretamente aqui para fazer o papel do regulador, que era de alimentação de 1.5. Então a fonte assimétrica tem alguns benefícios que nos facilitam muito no dia a dia, tá? Muitíssimo, até mesmo pelo entendimento pelo consumo da placa. O consumo da placa de um receptor nos diz muita coisa do que está acontecendo, tá? Então basicamente é isso, tá? Era só para vocês verem que com a fonte assimétrica nos facilita muito, tá? Esse caso aqui do cliente, com certeza ele vai ficar satisfeitíssimo. Para inscrito, eu já costumo cobrar um preço mais em conta, tá? Eu já não trabalho com preço muito alto, por conta da minha região aqui, que é muito carente, mas com os inscritos ainda mais eu ajudo por conta do custo que tem, né, de frete, essas coisas, que veio de Fortaleza, tá? Agradeço ao meu amigo aí mais uma vez, já é a segunda vez que ele manda aparelho pela confiança, tá? Agora aqui é só terminar o serviço, acompanhar um pouquinho para poder enviar para ele de volta. Pessoal, então era mais ou menos isso. Se ficou alguma dúvida, se não for muito claro, pode chamar no WhatsApp, tem na descrição aí. Se tiver com alguma dúvida parecida a um instalador que está começando agora, se eu puder ajudar, viu? Pode entrar em contato que eu farei com o maior prazer. Então o vídeo de hoje era mais ou menos isso, é só uma explanada sobre a fonte assimétrica, o quão importante é para identificação de problema, ou até mesmo aí para estar injetando algumas tensões necessárias para teste, tá pessoal? Então vou ficando por aqui, você que acompanhou ainda não é inscrito, peço que se inscreva, tá? Dê essa moralzinha pra gente. Curte, compartilha, para fazer com que o YouTube entenda que os conteúdos são relevantes e entregue para mais pessoas. Tá? A sua curtida, o seu compartilhamento ajuda muito, tá? O YouTube vai entregando para as mais pessoas. Então a gente fica por aqui, deixa esse pedido aí para vocês, tá? Se puderem me ajudar, eu ficarei muito grato. Então até uma próxima, pessoal. Fique com Deus. Valeu, tchau, tchau.